esse caminho. Algo estilo Milei, que 300 decretos, ele vai fazer um revogaço, disse aqui no programa semana passada, a Daniela Marques, que está previsto um revogaço de pelo menos 500 leis que impedem o setor produtivo de crescer. Inclusive a suspensão da reforma tributária. Igor, imagina qualquer outro político tivesse tido contra ele o que teve o Lula na Lava Jato, estava preso em Curitiba, e não foi não é preso político como está o Bolsonaro, preso por corrupção, chegou nele, chegou em todo o gabinete dele, e ele saiu da prisão, tiraram ele da prisão, assim, de uma manobra política da Suprema Corte, tiraram ele e ele foi votado. Teve problema nas eleições, os números não são esses, não interessa. Eu sei que ele foi muito votado. Eu moro num prédio de 6 apartamentos, 5 dos apartamentos, todos os componentes dos 5 apartamentos votaram no Lula. Fizeram festa. Tu deve conhecer um monte de gente que votou no Lula. Como é que pode gente votar num ladrão condenado e ele não foi descondenado? Que régua moral tem o brasileiro? Na verdade, a grande maioria dos eleitores do Lula acredita realmente que todos os políticos roubam. Todos os políticos são iguais. Eu convivo com muitas pessoas, tanto clientes quanto funcionários, colaboradores da empresa, que quando Lula ganhou a eleição, ficaram muito felizes, porque agora o Brasil vai mudar de verdade. Os caras já estão há 20 anos. Agora, dessa vez, agora a picanha vem. Exato. Ele está prometendo acabar com a fome desde o primeiro mandato, né? E com o mesmo discurso, inclusive. E realmente agora, até por eu ser candidato, comecei a conversar com as pessoas justamente que votaram nele para entender por quê e por que continuariam a votar. Né? E eles todos, a maioria fala, tu vai entrar, tu vai virar político, tu vai ver que é tudo assim, e já jogando também no mesmo balaio, entendeu? Então é uma cultura que se criou que todo político é igual, todo político rouba. Desculpa, não é cultura, isso é uma narrativa da esquerda. O PT, quando nasceu aqui, final dos anos 70, 78, 79, estava ali quando eles começaram a ir para as ruas, depois já no finalzinho do governo Figueiredo, eles se arvoravam, diziam, se vendiam como os senhores da ética e da moralidade. Não vou lembrar disso? Eles andavam os bastiões. Todos orgulhosos, com bandeira embaixo do braço. Era aquela coisa assim, nós somos diferentes. Até ganhar o primeiro governo. Quando começaram a ganhar governos de prefeitura, governo aqui, governo ali, eles viram o sabor do dinheiro mal ganho e eles se lambuzaram. E aí, conforme foi crescendo, o partido ganhando mais. Então, quando chegou o ápice, foi quando chegou a presidência da República. Aí eles criaram a seguinte narrativa vendida pela imprensa, vendida pelos meios culturais, vendida nas organizações da sociedade civil, a ideia de que antes eles vendiam a ideia de que eles eram os senhores donos da ética e da moralidade, que todos eram que o PT era diferente de todos esses que estão aí. Aí quando se lembuzaram, quando a corrupção, eles gostaram de ganhar dinheiro, mal ganho, eles disseram assim, não, a narrativa agora é assim, nós somos igual a todos, nós roubamos, mas todos roubam, todos são... farinha do mesmo saco. Todos são farinha do mesmo saco. O que faz? Qual os efeitos disso, Igor, Jobim e Maricato? 30 milhões de pessoas que não vão votar, não vão nas urnas, porque está tudo igual. É tudo ladrão mesmo. Eles têm uma acuidade, uma assertividade nas narrativas que é impressionante. E isso tudo, tio Júlio, é parte de uma estratégia. Claro. Porque assim, quanto menos pessoas forem votar, geralmente as pessoas que não vão votar são pessoas que não acham que a política não faz diferença na vida delas, que acompanham
aquele roubo, meu Deus, mas tudo é sem vergonha. Aí vai lá, o sistema confirma, a imprensa, olha, a classe política realmente precisa se reinventar, enfim, esse é o discurso. Só que aqueles que recebem o Bolsa Família, aqueles que recebem algum benefício do governo, são procurados por agentes políticos de esquerda, dizendo assim, olha, se tu votar na direita, isso vai acabar. Eles vão eliminar com isso. Então, nós temos que nos unir, tu tem que ir lá e votar. Não pensa que teu voto não faz diferença, faz total diferença, para que não acabem com o Bolsa Família, para que não acabem com os teus benefícios, porque eles não gostam de pobre. Então, esse discurso, assim, manjado, que a gente conhece bem... Nós contra eles. Nós contra eles, que, na verdade, é o que eles usam para se manter no poder, tio Júlio, essa é a linha de atuação da esquerda, lamentavelmente, e sempre focado nas pessoas menos esclarecidas. Por que não resolve o problema da educação no país? Porque quanto mais analfabeto funcional, melhor para eles. Eles têm como manipular essas pessoas, fazer essa manipulação de massa através dos meios de comunicação e se perpetuar no poder. Não é só as urnas que tem problema. Parte da sociedade também tem, no meu entender, grandes problemas que precisam ser enfrentados. O emburrecimento da população é inegável, né? O QI do brasileiro baixou, isso é dado estatístico. Mas o que mais me incomoda nisso tudo é o processo de terceirização. Por exemplo, existe um teatro social, um discurso social que as pessoas que são as descomprometidas fazem. Eu sou bom demais para me meter com política. Isso, é uma socialização de virtude, eu sou muito superior, então eu não vou me meter com essas coisas ruins, porque afinal eu sou muito bom. Só que é tão fácil falar isso. E é estranho, porque essas pessoas, elas não conseguem entender o poder que elas estão outorgando às outras pessoas sobre as suas próprias vidas. Então é o seguinte, para o cara que tem esse discurso, cara, tu tá indo no mercado, o teu dinheiro não dá mais para nada, ótimo, tu é responsável por isso, certo? Tu tá reclamando de que deu corrupção, que algum problema foi causado para ti, porque veio uma fiscalização às vezes exagerada para fechar teu negócio, entende? Ou estão simplesmente te perseguindo e tu não aguenta mais de pagar tanto imposto e tu vai fechar tua empresa. Lembra que nessa hora que tu decidiu terceirizar, tu perdeu o direito de reclamar. A verdade é essa. Se tu diz que a política é muito suja, e é mesmo, concordo, mas a partir do momento que tu diz não vou me envolver porque é sujo demais, porque eu estou no pedestral, eu não vou fazer o serviço sujo, que é enfrentar esse sistema, a partir desse momento tu renunciou o direito de reclamar. Paga a consequência quieto, não reclama de mais ninguém, porque tu está sendo omisso em relação ao futuro dos teus próprios filhos. Não faz isso por ti, então. Continua te mantendo no pedestral. Mas olha para os teus filhos, imagina que tipo de país tu vai dar para eles. E se tu acha que as coisas não mudam, estuda um pouco a história do próprio Brasil. Lembra da hiperinflação, dos preços multiplicando por 2 ou 3 todos os meses. Lembra daquela insanidade de controle econômico, de a gente ter que pegar a família, levar num supermercado e mandar os filhos verem onde estão os etiquetadores, né? Sim. Remarcando os preços, para que eles cheguem antes da remarcação, para poder pegar o produto, não existia código de barra. Lembrem o caos que já houve nesse país, e lembrem que essa é uma realidade que pode nos assombrar até hoje, certo? Mas e não pense que ser livre é de graça. Jobim, tu falaste duas coisas aí que eu quero juntar, porque é bem a conversa que eu vim tendo com um amigo agora. Eu caminho 1 quilômetro e pouco daqui da minha casa até aqui, e eu venho conversando, invariavelmente venho conversando com um amigo. E hoje a pauta foi essa, sobre o problema no Brasil é que tem muita gente burra. Pode ser. E não estou falando da população em geral, estou falando daqueles que se acham lideranças, daqueles que deveriam, até pelo posto que assumem, o posto que têm, deveriam ser burros, deveriam ser inteligentes, mas são burros. E eu fico pensando como é que essas pessoas burras são milionárias. O que tem de empresário burro é um troço impressionante. Eu vou falar dos casos que eu conheço aqui em Porto Alegre, mas isso serve para o Brasil inteiro. Tem dono de construtora aqui em Porto Alegre que se acha, sim, ele sabe tudo, sabe nada. Ele não sabe nada de história, não sabe nada de geopolítica, não sabe nada de geografia, não sabe nada de psicologia, sabe nada. Ele só sabe de botar tijolo em cima de tijolo e vender para os outros. Pois esse aí diz assim, não... é tudo a mesma coisa. Lula e Flávio é tudo a mesma coisa. Não tem, é isso aí, eu não me meto em política. Essa é a frase dele. Não paga. Pois o animal, como se diz lá no interior,
por tu não te meter em política, é que o Lula conseguiu voltar à cena do crime e está enfiando a goela abaixo da população brasileira e do teu mercado uma reforma tributária que vai inviabilizar, vai acabar, vai fechar 60%, 50% das construtoras no Brasil, inclusive a tua. Não é por outra razão que nós já tivemos casos... Olha, nós podemos citar aqui 30 casos de construtoras no Brasil que quebraram nos últimos 30 anos, grandes, enormes. A maior delas, a Incol, que anunciava na Rede Globo, fazia merchandising na novela das 8. Quebrou, porque o país ele funciona para quebrar as empresas. A lógica da legislação, da atuação do setor público, dos governos, é quebrar com o setor produtivo. Mas esse animal, porque agora, nesse momento, ele está bem, ele está rico, está dinheirado, parece que está tudo indo bem. Velho, está vindo uma tempestade aí. Isso eu estava dizendo para o Igor aqui, eu estava dizendo para ti, é mais ou menos como um cara que está com câncer. Diz assim, câncer não me afetou nada, cara, eu continuo... não lá para cá, não vou fazer o tratamento. Continuo bebendo, continuo viajando. Cara, tu tá com câncer. Não, mas para mim não afetou nada, ô Igor. Isso aí, o nome disso aí é burrice. Se eu conversar meia hora, 1 hora com um animal desse, eu saio com o meu cérebro derretendo. Eu não consigo trocar, eu não consigo sair um pouquinho melhor. Eu gosto de conversar com gente que pensa diferente de mim justamente por isso. Pô, eu não sabia disso, não sabia daquilo, eu aprendi uma coisa lá. Mas com um animal desse tipo aí, eu saio perdendo. Se eu for trocar uma ideia com ele, eu saio perdendo sempre. Porque é um burro com oportunidade.